Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes mesmo de eu apresentar a convidada de honra, eu vou fazer aquele pedido tradicional a vocês. Eu sempre vou trazer a mesma história. Hoje é domingo no Rio de Janeiro, está um sol absurdo, maravilhoso. A gente poderia estar na praia, mas a gente está aqui gravando conteúdo para você. Então o mínimo que você precisa fazer agora é curtir esse vídeo, é encaminhar para uma pessoa querida, é fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e abençoar ainda mais vidas. Hoje, com muita honra, eu recebo a Paloma Belmont. Paloma, ela é casada, 15 anos de casada, tem um filho, Mateus, de 7 anos. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. Ela está cursando agora buco e tem milhares de pacientes que já foram atendidas e continuarão sendo atendidas ao longo dessa jornada. Então, seja muito bem-vinda, Paloma. É um prazer te receber por aqui. Obrigada, e é uma honra estar participando, né? E poder contar um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui. Vai ser um prazer. Eu sempre divido, tá? Em passado, presente e futuro. Por quê? Porque eu quero entender, e eu aprendo muito com vocês aqui, o que trouxe você aqui, né? Que de regra a gente não para nem para fazer essa análise, mas eu quero entender um pouquinho do teu passado, para entender, Paloma criança, onde você nasceu, família. Então me conta um pouquinho da Paloma do passado. Então, eu nasci, né, em Niterói, mas cresci minha vida toda na Tijuca. E mais ou menos aos 12 anos, eu me mudei. Sempre gostei dessa parte de fazer o bem ao próximo, sabe? Eu sempre gostei de trabalho voluntário, de estar ali fazendo coisas para pessoas. E a minha escolha não era odontologia, né? Eu cursei por um tempo engenharia. E só que aí eu me vi numa profissão que eu não poderia lidar diretamente com pessoas, talvez. E aí eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para estar numa profissão que eu vá trabalhar com pessoas, lidar com gente? E aí onde a odontologia vem na minha vida. E assim, os meus pais sempre fizeram de tudo para eu ter o melhor, mas odontologia não era um curso que eles poderiam pagar com facilidade. E então, para mim, era uma realidade um pouco distante. E aí, por um tempo, eu fiz o FIES. Na verdade, eu fiz o ProUni, o curso técnico de saúde bucal, que é meio que um auxiliar de cirurgião dentista. E lá eu identifiquei que realmente eu queria ser dentista. E quando eu me formei, eu decidi fazer a faculdade de odontologia como desse. E a faculdade de odontologia sempre foi uma faculdade integral. E eu jamais poderia parar de trabalhar para estudar, não tinha essa possibilidade. Só que eu descobri que uma faculdade em Niterói ia começar a ter odontologia à noite. E eu falei, cara, é lá que eu vou estudar, eu preciso. Isso morando aqui? Morando no Rio, Uhum. E aí eu fui, eu falei, eu vou conseguir de alguma forma. Foi quando eu consegui o FIES. Então, assim, graças a Deus foi uma forma de eu ingressar na odontologia. Eu cursei os 5 anos lá em Niterói, saindo da faculdade 10, 11 horas da noite, vindo para casa e trabalhando. Sempre trabalhei todo o ano da minha faculdade. Quando eu terminei, eu falei assim, cara, foi muito desafiador, porque eu precisei trancar um ano da minha faculdade, porque eu não tinha como arcar com o meu material. É uma faculdade que os custos de materiais são muito altos. E eu precisei trancar porque eu não tinha como arcar. Mas no final, assim, Deus fez cada passo, assim, eu falei. E cada pessoa que esteve na minha vida nesse processo foi muito responsável também para isso se tornar real. E eu vi que foi muita bênção, assim, de Deus eu ter conseguido me formar. E logo que eu me formei, no meu último período, eu comecei a estagiar na área de harmonização. E até então não era uma área que eu almejava seguir. Mas eu comecei a estagiar nessa área. E aí eu vi que era uma área que eu realmente me identifiquei, que eu amava e que eu ia transformar vidas, né? Então eu comecei esse estágio e quando eu me formei eu já estava imersa na harmonização, eu já sabia tudo. E aí eu emendei numa pós-graduação. Mas mais uma vez foi as mãos de Deus, porque eu conheci uma profissional excelente, que ela já era muito concentrada no mercado e ela tinha uma escola de harmonização. E quando eu me formei, eu ainda não tinha essa possibilidade de pagar uma pós-graduação. E aí ela foi que interveio, assim, no meu caminho. E eu comecei a trabalhar nessa escola.
E aí eu consegui fazer a minha especialização em harmonização. No ano de 2020... Eu posso ir meu Pode, nome? com certeza, manda ver, fica à vontade, o palco é seu. No ano de 2023, quando eu finalizei a minha especialização, foi quando eu realmente... Aí eu trabalhei esse tempo, eu me formei em 2021. E eu fiquei nessa escola de 2021 a 2023. Mais ou menos em março, assim, de 2023, eu me formei na especialização. E tudo foi acontecendo e eu decidi seguir meus próprios caminhos, né? Falei, não, tá na hora de eu seguir sozinha. E como eu falei lá no início, os meus pais, eles sempre me proporcionaram tudo, mas eu não tinha grandes luxos. E ter uma clínica, ter um espaço de atendimento, não era algo com facilidade para mim, naquela época. E foi então que eu falei, Deus, e agora? O que vai ser? Porque lá naquela escola eu tinha tudo, assim, nas minhas mãos. Eu tinha um local de atendimento, eu tinha tudo, mas eu queria trilhar sozinha o meu caminho. Então, eu comecei a sublocar um consultório lá no River, né? Perto de onde eu morava, na Zona Norte. E, na verdade, eu não sublocava. Eu captava todos os meus pacientes e 50% eu perdia para a dona do consultório, que foi a única forma que eu tive de iniciar o meu trabalho. E aí eu fui muito feliz lá. Eu também sou funcionária pública, né? Então eu era funcionária pública nesse período. Então eu sempre tentava conciliar o funcionarismo público com a odontologia, né? A harmonização. E aí eu fui trilhando esse caminho em 2023. Eu atendia com pouca frequência, porque eu conciliava o funcionalismo público, mas eu vi que estava acontecendo, que estava dando super certo. E aí, quando eu vi, um dia na semana já não era mais o suficiente. Eu estava tendo muita paciente de indicação, até então eu só trabalhava no boca a boca, não era algo que a gente tinha um marketing, nada disso. E eu vi que estava super dando certo. Eu falei, cara, não, é isso que eu quero. Quando foi em dezembro desse mesmo ano, o meu irmão desapareceu. E aí foi um baque familiar muito grande, né? Porque a gente nunca imaginou passar por isso. E eu me vi assim, e agora, o que eu faço? Porque não tinha cabeça pra continuar. Então, eu me dei um tempo, eu fiquei uns 5, 6 meses, assim, bem mal. Foi um processo que eu passei por uma depressão, me permiti me tratar. E fiquei esse tempo fora de trabalho, apenas cuidando, assim, de mim e me permitindo viver esse processo. Quando foi em março de 2024, eu falei, não, meu Deus, eu preciso voltar, eu tenho uma família, eles precisam de mim e eu preciso voltar à minha vida, assim, não tem como eu simplesmente desistir. E aí eu voltei pro mesmo local de atendimento, pro River, só que nesse segundo momento eu falei, não, eu que capto todos os pacientes, eu que consigo construir a agenda, então vamos sublocar. E aí, nesse momento, eu consegui sublocar. Então, eu não mais perdi esses 50%. E aí, foi quando eu fui construindo a minha história. Quando foi em dezembro de 2024, Deus começou a me incomodar com o fato de eu ter o meu próprio espaço mesmo, de eu ter a minha clínica. Só que, mais uma vez, eu falava, como? Porque se eu olhasse pelos olhos humanos, não era algo muito real, muito palpável. E eu falei, esperei acabar dezembro e realmente foi um mês muito promissor, assim. Eu vi que tava dando super certo. Eu falei, cara, se eu tô atendendo um dia na semana, 2 dias, e eu tô conseguindo chegar a esse faturamento, então é possível ter o meu próprio espaço. E foi em janeiro de 2025 eu comecei a procurar. E quando eu entrei numa sala, eu vi que era possível. Eu falei, não, é aqui que eu quero. E eu lembro que eu tinha juntado, assim, uns 8 mil reais. Eu falei, Deus, como vai ser? E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, Deus me incomodou que eu preciso ter o meu espaço e realmente eu senti que tá no momento. Você tem algum dinheiro pra me emprestar? E ele falou, filha, eu lembro exatamente, ele falou, filha, eu tenho 20 mil reais guardado, eu te empresto. Eu peguei esses 28 mil e falei, é com isso que eu vou fazer acontecer. Fui lá, aluguei a sala e fui fazendo o que precisava ser feito. E, assim, eu
todo mês, toda semana, assim, eu vivia... Eu vou falar muito de Deus, porque Sim. foi as mãos dele, realmente. Porque toda semana eu vivi experiências com Deus, que tinha horas que eu não tinha mais recursos, eu já tinha gastado todo o dinheiro, eu já tinha gastado todos os cartões que eu tinha, e eu falava, meu Deus, eu preciso de tanto essa semana. E eu tinha uns pacientes que uma amiga me ligava, que um paciente me ligava e falava que queria fazer tal coisa, e eu fazia exatamente o valor que eu precisava naquela semana. E assim eu consegui abrir, né, a Lumini Clinic, que fica localizada na Zona Norte, no Dom Office. E a gente abriu em... A gente, inclusive, está fazendo 1 ano de clínica. A gente abriu em abril do ano passado. Mas, na verdade, meu primeiro dia de atendimento lá foi dia 28 de março do ano passado. Ontem fez 1 ano. E eu atendi no dia 28 e depois comecei a atender em abril. E todos os meses eu vivi coisas incríveis, assim. E vivi realmente o sobrenatural, assim, de Deus. Porque eu conto, assim, com muita honra, com muita felicidade. Porque quando eu decidi abrir, lá em janeiro... Gente, eu falo sempre isso porque é muito real. Se eu quisesse ir num restaurante, eu não tinha como arcar com aquilo. Se eu quisesse ir no Outback, assim, da vida, eu não tinha como arcar. Porque os meus recursos eram muito limitados. E hoje, tudo que Deus fez nesse processo, todos os meses, Deus fez acontecer, assim, de verdade. E hoje eu vejo que eu posso ir num restaurante com facilidade. Tudo que Deus fez nesse 1 ano, assim, você acompanhou um pouco. Então, é incrível eu viver tudo que eu tenho vivido, graças ao meu trabalho e graças a tudo que Deus vem proporcionando, assim, na minha vida. Tem muita coisa pra gente falar aqui, porque tem muita coisa boa. E o que eu fiz recentemente, Paloma? Eu fiz um caderninho. Eu não sei se você usa a escrita, Eu uso. mas eu tenho um caderninho dos milagres. E eu comecei a anotar isso desde 1º de janeiro. Que, na verdade, eu passei a entender, porque eu também, de alguma forma, nossas histórias se cruzaram e bem em momentos muito parecidos. Sim. E quando você estava falando da tua trajetória, eu lembrei exatamente da minha, porque às vezes a gente estava no limite ali do dinheiro, desesperado, precisando que entrasse alguém e falava assim, cara, não tem mais o que fazer. Aí entrava uma mensagem, né? Eu também passei por isso junto com você, porque o meu processo de transição entre sair de um emprego que me dava garantia para a mentoria foi muito conturbado, principalmente nos 3 primeiros meses, que era assim, eu ganhava 10 mil fixo e deixei de ganhar 10 mil. Então, passou para 0 dessa receita. E em vários momentos a gente pensa em desistir, pensa em voltar atrás, a gente fica preocupado. E hoje, quando eu olho, é 1 ano também. A gente está na história bem próxima, né? Então, quando eu olho para trás, eu vi assim, pô, aquela aluna que entrou, não tem como não ter sido Papai do Céu, cara. Uma aluna que falou comigo, sei lá, que teve uma aula comigo em 2023, me mandava uma mensagem em 2025. Oi, Vitor, lembrei de você. Hoje é aluna na França, Espanha, assim, são coisas que, se a gente estivesse conversando o ano passado, ambos não conseguiriam projetar. Exatamente. Ela fez uma sessão estratégica comigo no começo da mentoria, foi maravilhoso, porque eu começando a mentoria e ela começando esses desafios. E aí, Papai do Céu, o que faz? Bota a gente morando no mesmo prédio, só para vocês entenderem esse reencontro, né? A gente passou por uma trajetória, ambos cresceram, e aí eu lá no meu prédio e tá ela descendo, ela fala, mentira, tu tá morando aqui. Então, eu acho que isso, obviamente, reforça ali o que a gente está sempre sendo observado, sempre sendo cuidado, e quanto a gente tem, obviamente, as mãos ali e a proteção dentro da nossa vida. E eu acho que uma coisa que tem muito a ver também, que é aquilo, Deus ama pessoas ousadas, né? Sim. Porque eu também era funcionária pública, eu tinha um dinheiro certo. Só que eu sempre tive a convicção de que quando Deus me desse o meu local de trabalho, né, uma clínica, eu não precisaria mais daquele dinheiro. Só que a gente tem muito medo, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente tem certa todo mês. E empreender é algo completamente desafiador. A gente não sabe o que vai ser do próximo mês. A gente não tem 100% uma segurança de que, cara, não, mês que vem com certeza eu vou ter X. Então, eu falo que empreender é algo que a gente depende de Deus, porque Ele sabe o que a gente precisa. Sim. Então, se Ele permitiu a gente viver esse processo todo, Ele vai prover nos meses seguintes, sabe? E
quando eu comecei a empreender, né, eu ficava muito apreensiva. Só que teve um mês que eu falei assim, não, cara, Deus me deu isso aqui tudo. Então, eu preciso confiar. E a partir do momento que eu aprendi a descansar e confiar, Vitor, assim, eu nunca deixei de fazer minha parte. Assim, eu trabalho muito, eu corro muito atrás, eu faço tudo que tá no meu alcance. Mas eu sei que tem coisas que já são as mãos de Deus, que Ele que vai prover. Então, a gente tem que fazer tudo que a gente precisa fazer, mas a gente tem que descansar e confiar, porque o restante Ele vai prover, porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa, Ele sabe exatamente... Eles são do nosso coração, então Ele sabe exatamente. E todos os meses eu vivi isso, assim, de experiências mesmo, de ter meses que estava mais desafiador, que não estava como eu esperava. E aí eu falava, Deus, eu não vou me desesperar, eu vou confiar. E assim, no último dia do mês, no meu último dia de atendimento, eu atendia e eu fazia o que eu não tinha feito o mês inteiro. E aquilo ali completava o meu mês. E eu ouvi recentemente numa pregação que Deus é o Deus das 11h59. Então, a gente precisa crer que até dia 31 daquele mês, às 11h59, é mês. E que vai dar certo, que vai acontecer. Então, Excelente. óbvio, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que ser ousado. A gente tem que acreditar no que a gente entrega. Porque o que você faz, você transforma a vida de outros mentores nos seus processos. E eu também transformo a vida dos meus pacientes que confiam nas minhas mãos, né? E é o que eu falo muito para os meus pacientes. Isso reverbera, não é só dentro da minha clínica, isso não reverbera só dentro lá da sua aula. Isso reverbera na vida da pessoa toda, porque passa a fluir tudo, tudo acontece. Então, eu acho que isso é o que me move também, é eu poder transformar a vida das pessoas e poder ver o quanto isso flui na vida dela depois do que ela passa por mim. E eu acho que você também trabalha nessa mesma linha, porque você gera uma visão para os seus mentorados, que isso flui na vida deles para diante, né, daquilo ali. Eu tenho muita coisa, assim, cara, tá incrível e de muito aprendizado. Quando tu é mentor, né, você olha o negócio do outro de um olhar diferente. Sim. Quem tá dentro muitas vezes não percebe. Eu lembro claramente da nossa conversa, você falando do funcionalismo público. E eu lembro claramente eu mostrando conta para você. Eu falei, pelo amor de Deus, olha esse número e olha esse número com quantos atendimentos, mas é minha segurança. Sim. Só que esse processo da coragem que você fala, ele é um processo que a maioria fica. A maioria não vai. A maioria fica. Ela prefere não arriscar, e eu entendo e respeito, não é julgamento. Sim. Mas a pessoa olha e fala, cara, funcionalismo público. Na nossa criação, não sei se é a sua, mas imagino que sim. Era muito importante, a gente né? foi doutrinado que isso seria incrível. E quando você abre mão de uma segurança, tu tá maluco. Eu consigo ouvir meu pai falando, tá maluco, xará, tu tá maluco, não tem como largar isso. Só que, primeiro, então, de fora é muito legal ver e falar, cara, não, isso é óbvio, só vai embora. E agora, quando a gente olha pro teu passado, você fala, caramba, né? Olha como agora, era óbvio agora, mas naquela hora não dava para enxergar. Sim. Outro ponto que tá no pilar de venda, que você fala sem muito bem perceber, que você fala sobre acreditar em Deus, sobre a confiança, e eu acredito. Só que isso, dentro da venda, isso é talvez o seu maior tesouro, que é o confiar. Por quê? Se você pegar os teus momentos de baixa e ver quantas pessoas você atendeu e quantas pessoas você vendeu, eu te garanto que esse número é baixo. Quando você olha o teu período de alta e as coisas estão fluindo, tá rica, tá próspera, quanto mais pessoas você atende, mais você converte. Perdão. A conversão na venda, ela tá totalmente relacionada à tua confiança / segurança. E você encontrou no Papai do Céu. Só que quem não tem essa segurança fica fazendo essa oscilação, porque apertou o cartão de crédito, você entra na venda e fala, ferrou. Fecha, por favor. São as crenças limitantes. As crenças. Eu anotei isso bem grande aqui, porque quando a nossa cabeça, então, tem essa segurança de, primeiro, entender que meu trabalho é importante e o outro depende, cara, o dinheiro é só uma etapa, É só uma consequência. As coisas vão fluindo de uma forma que a gente nem espera. Agora, quando você fala da sua formação em infância, eu circulei e reforço crença, cara. A gente foi bombardeado de crença. Hoje eu faço terapia, faço uma série de informações, mas até mesmo para eu chegar aqui no Recreio
e me sentir pertencente a isso foi quase um mês, assim, para eu conseguir olhar e falar, bem, eu mereço estar aqui. Então, como é que foi isso para você, esse processo de sair ali do tipo 50-50, de montar o teu próprio espaço, de se mudar, de ir para perto da praia? Como é que ficou a tua cabeça em relação a tudo isso? Assim, na verdade, eu sempre acreditava que eu ia conseguir coisas muito grandes. E eu sei que é só o começo, assim. Eu sinto que é só o começo. E o Recreio já era algo que eu almejava há muito tempo. Só que realmente não era algo ainda recente, assim, da minha realidade. Eu me mudei, né, no ano passado, ano retrasado. Eu tinha me mudado para uma casa, né, lá na Zona Norte mesmo. E aí, a minha mudança, ela foi mais por um trauma do que por um desejo, assim. A gente foi assaltado na porta de casa. E aí eu falei, cara, não dá mais. Eu preciso realmente estar num local mais seguro e de uma qualidade de vida. Eu queria muito com essa qualidade de vida. E foi quando eu falei, não, já que a gente precisa se mudar, a gente vai porque a gente sempre sonhou, que é pro Recreio. E eu vou te falar, Vitor, todas as vezes que eu conquisto algo, me dá um friozinho na barriga que eu fico assim, meu Deus. Porque a gente sabe que a gente conquista, a gente aumenta o nosso custo de vida, Sim. a gente aumenta as nossas contas, enfim. Só que eu também ouvi uma vez que Deus só dá aquilo que a gente é capaz de sustentar, sabe? E eu sempre acreditei nisso, que se Deus me proporcionou sonhar grande e realizar aquilo ali, é porque eu vou conseguir dar conta. E quando a gente decidiu pro Recreio, eu lembro que foi algo que eu falei assim, eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, eu preciso de um apartamento, eu quero um apartamento que ele seja todo branco, que eu tenha a luz da natureza e que eu veja a natureza e que esteja dentro desse orçamento. Eu quero até X valor. Eu orei pra Deus e não contei nada pra ninguém. Continuei minha vida normal. Todos os dias meu marido mandava anúncio de apartamento. Não, não, não. Eu falava, não foi isso que eu conversei com Deus. Eu falava pra mim mesma. Falei, não, não, não. Até um dia que eu tava atendendo, cheguei em casa dos atendimentos, comecei a olhar lá. E aí eu vi esse apartamento. Aí eu falei, é esse? Eu falei, exatamente o que eu conversei com Deus, é esse. E esse anúncio, ele tinha sido colocado naquele mesmo dia, umas 8h30 da noite. Eu tava vendo, era tipo umas 9 e pouca. Aí eu encaminhei pro meu marido e falei assim, marca uma visita, porque vai ser nesse apartamento que a gente vai morar. E aí, ele conseguiu marcar uma visita pro dia seguinte. Nós fomos as primeiras pessoas que fomos visitar o imóvel. Quando eu entrei no apartamento, eu tinha certeza que era ali. Foi a mesma coisa quando eu entrei na minha sala de atendimento, eu tinha certeza que era lá. E aí era exatamente o que eu orei a Deus. Era um apartamento todo branco, que eu via a natureza com a luz da natureza. E eu falei, é aqui, não tem outra explicação. E aí, quando a gente foi caminhar lá no condomínio para conhecer a área comum do prédio, eu comentei com a corretora. E aí foi quando o Pedro também ficou sabendo, que eu falei pra ele. Eu falei, então, gente, eu orei a Deus e Deus me mandou exatamente o que eu pedi. Então, eu tenho certeza que vai ser aqui que a gente vai morar. Enfim, e a gente foi. Então, eu acho que isso também entra na questão daquilo que a gente acredita se realiza, né? Quando a gente coloca algo na nossa mente, no nosso coração, e a gente tem convicção que a gente vai conseguir, a gente realmente consegue. Sim. E todas as conquistas que aconteceram na minha vida desde então, foi exatamente isso, assim. Eu tive a decisão, eu quis muito, e eu orei a Deus para que ele me confirmasse. E a gente conseguiu. Então, assim, graças a Deus, a gente mora num local que a gente sempre sonhou. E é o que a gente estava conversando. É algo que todos os dias eu acordo e eu agradeço. Porque, assim, parece que quando a gente vive algo que a gente sempre quis, que a gente sempre sonhou, parece que a gente está vivendo um sonho todos os dias, assim, sabe? Então, todos os dias eu agradeço muito. E nesse processo, né, de um ano, eu consegui comprar meu carro. A gente já tinha um outro carro da família que a gente conseguiu melhorar. Então, assim, a gente tá falando de bens materiais, mas são coisas que, pra mim, eram muito distantes, assim. E ver o quão eu consegui realizar e o que você falou das crenças, né? Eu ainda tenho... O meu pai, não. Meu pai é muito igual a mim. Tipo, ele vê lá na frente, ele fala, não, se você quer, você vai conseguir. Mas a minha mãe, ela ainda é aquela mente mais antiga, uma pessoa que tem muitas crenças limitantes. E, recentemente, eu comprei o meu carro, né? Que eu queria... Eu tinha uma moto. E eu ia trabalhar muito de moto. E o meu trabalho depende de mim. Então, gente, se eu caísse, tivesse qualquer probleminha, eu não ia conseguir trabalhar.
Então, eu falei, não, Deus, tá na hora realmente de eu trocar essa moto por um carro. E aí foi, mais uma vez, uma experiência de crer, assim, também. Porque quando eu decidi, quando eu tomei essa decisão de trocar de carro, eu falei assim, pode ser qualquer carro, eu só preciso de um carro pra me locomover com segurança. E aí Deus falou comigo, por que você quer qualquer carro se você pode ter o melhor? E eu fiquei refletindo naquilo ali, e até que eu vi um carro que eu falei, não, realmente, eu quero esse carro. E aí eu falei pro Pedro, eu falei, olha, eu quero um BYD, aquele pequenininho, Mini Dolphin. Eu quero esse carro. E aí a gente foi em fevereiro, eu acho, mais ou menos. A gente foi na concessionária, viu tudo, nananã. Aí eu falei, tá, acho que ainda não é o momento. Janeiro, fevereiro na harmonização são períodos desafiadores, assim, né? Eu falei, acho que ainda não é o momento, vamos. Só que eu comecei a ir eu ia todos os dias trabalhar de moto, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Começou a ver na rua um monte de carro igual. E eu só via esse carro. Não, eu só Sim, via esse carro. sim. Só via esse carro. E eu ia todos os dias de moto, todos os dias, todos os dias. Aí quando chegou agora em março, eu falei assim, teve uma semana de muita chuva, assim, aqui no Rio. E eu indo de chuva, de capa de chuva, nananã. E eu falei, cara, não tem como, eu preciso da minha segurança. E eu falei, não, vamos lá. Eu falei pro meu marido, vai lá ver o carro. Vitor, pra você ter ideia, naquela mesma semana, o meu sogro tinha pedido o CPF do meu marido pra comprar um carro. E ele falou, não passou. Aí eu falei, nossa, que estranho, porque não tem nada. Mas enfim, tá bom. Naquela mesma semana, o Pedro foi na concessionária e a gente já tinha uma negociação pra ser feita. A gente foi lá, fez a negociação, ele passou o CPF e tudo foi. E assim, sei lá, era 3 vezes mais o valor do que o meu sogro tinha tentado passar. E eu falei, cara, tipo assim, Entendi. Deus, literalmente. Entendi. E aí, a gente conseguiu. E mais uma conquista que, assim, eu não imaginava que em tão pouco tempo a gente iria alcançar essas coisas. E aí, hoje, eu tenho o carro que realmente eu queria, assim. E mais uma coisa que eu sento no carro, eu só agradeço. Porque eu acho que Deus, ele é um Deus de detalhes, assim. E realmente, tudo no que eu creio, né? Assim, tudo que Jesus passou aqui, né? E a morte de cruz foi para que a gente vivesse o melhor dessa vida. E hoje, quando a gente vê que a gente pode desfrutar do melhor dessa vida através do nosso trabalho, através do que a gente proporciona na vida de outras pessoas, eu acho que é incrível, assim, é maravilhoso. Porque é muito recente a nossa transição Sim, de carreira, é sim. 1 ano. E eu vejo que é só o começo, que ainda tem muito mais, assim. E eu falo que o maior sonho da minha vida profissional é aposentar o meu pai. Então, é algo que eu creio que tá muito recente, assim, de eu conseguir. E uma coisa que eu tenho convicção é que o transbordar não é só pra mim, pra minha família, pra eu, Mateu e Pedro, mas é transbordar pra quem a gente puder proporcionar o melhor também, pros meus pais, pros pais pros meus sogros e pras pessoas que convivem com a gente, porque eu acho que não há nada melhor do que a gente poder fazer pelo outro também, sabe? Eu acho que depois que a gente cruza essa linha, né? Eu acho que talvez o nosso cérebro no início ele entre até num conflito de existência, que é, cara, o que tá acontecendo? Mas eu acredito que depois que a gente rompe, já não tem mais volta. Não tem mais volta. A gente acabou que, não só a nível de segurança, mas a nível de mentalidade mesmo, a gente falou, cara, eu estava me apequenando, eu estava realmente me encaixando ali para poder caber em certas situações e, na verdade, a gente vai ser muito maior. Com certeza. Então, eu acho isso incrível. E olhando para o teu negócio hoje, Paloma, eu sei que a última vez que eu tentei, a gente tem aí uma limitação de agenda, ou seja, está todo mundo te procurando, sempre muita gente. Mas hoje, quais são os serviços que você entrega? E para quem quiser entrar na fila de espera, como é que funciona isso? A gente faz harmonização facial, né? E principalmente das cirurgias estéticas faciais, né? Lipo de papada, com a plasmoplastia, harmonização em si, preenchimento, botox e bioestimulador de colágeno. Então, eu falo que, na verdade, a gente gera transformação. A gente devolve a melhor versão daquele paciente para que ele consiga viver também o extraordinário da vida dele. Porque
todo paciente que entra lá na Lumine, eu falo que o procedimento não é aquilo que a gente está realizando na cadeira, né? Aquilo ali é só a vírgula do que a transformação dele vai gerar na vida dele. E é o que eu ouço de todas as pacientes, é que elas passam a ter mais confiança de si, elas se olham com mais amor, e aí isso flui no todo. E quando a pessoa ela tá bem consigo mesma, ela consegue ser uma melhor esposa, uma melhor profissional, uma melhor mãe. Então, eu acho que esse é o mais importante. É ela gerar a transformação no ela se amar e se olhar e se sentir bem e o quanto isso vai fluir na vida dela. Assim, ontem pra mim foi um dia muito especial, porque eu atendi 2 pacientes que vieram dos Estados Unidos e elas chegaram, uma chegou de viagem na sexta-feira à noite e a primeira coisa que ela fez foi ir para a clínica para fazer a transformação dela. E ela veio porque ela vai casar um filho mês que vem. E a outra, ela chegou do aeroporto e foi direto para a clínica. Então, eu vejo que é aí que a gente vai tendo mais ainda noção do quanto o nosso trabalho está sendo entregue e do quanto eu estou realmente gerando transformação na vida dos meus pacientes. Porque eu estou tendo pacientes que estão vindo de outros lugares. E aí isso me faz muito feliz, porque tudo isso, né, de conquista é fruto do que eu tenho entregue para os meus pacientes, do que eu tenho feito. Então, nada mais justo do que eu tô gerando transformação na vida deles e eles na minha. Eu Sim. acho que é uma troca. Quanto mais a gente serve, né, mais a gente é abençoado, né? Com certeza. E a pergunta que eu te faço, e até provocativa, é: quantos profissionais do Brasil hoje existem dentro da área da harmonização facial, enfim, dentro da tua área? Nossa, muitas. 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 E quantas têm o resultado que você tem? Poucas ou pouquíssimas. E a provocação, até para reflexão, é bem o que está te fazendo, ou o que te faz, é a melhor pergunta, tão especial. Por que as pessoas vêm dos Estados Unidos para te atender? Porque não é o porquê tudo isso está acontecendo, mas a pergunta é essa: por que essa pessoa, por exemplo, especificamente, ela sai dos Estados Unidos, ela pega um avião, ela vem só para fazer um atendimento contigo? O que você enxerga em tudo isso? Eu acho que principalmente a minha essência, o meu caráter, eu acho que a forma como eu conduzo aquele atendimento, eu não quero entregar apenas um procedimento. Eu tento entregar além, sabe? Eu tento entregar uma experiência. Eu dou uma carta pro meu paciente, uma carta profética mesmo, sabe? Então, quando ele sai da minha clínica, ele recebe sempre uma carta profética. Eu tento fazer com que aquela pessoa ela se sinta o máximo especial, com que ela viva aquela experiência, vendo o quanto ela realmente é especial. E depois eu receber esses feedbacks de que, cara, eu saí da clínica realmente encantada, para mim é maravilhoso, porque eu não quero entregar só um procedimento. Eu quero ir além. Eu quero fazer com que realmente essa paciente veja o quanto ela é única e quanto ela merece viver aquilo ali. E, Vitor, assim, mais uma vez eu vou falar que eu vou falar de Deus, porque tudo que eu faço com propósito. E eu faço para que as pessoas, as minhas pacientes, elas sintam realmente o amor de Deus através de mim. Eu acho que é isso. E eu acho que isso transcende. Para mim, o mais legal desses atendimentos dos Estados Unidos foi que uma paciente, a sobrinha dela que me indicou. E a sobrinha dela nunca foi minha paciente. Ela me conheceu, a gente se conheceu no aniversário. E a gente tinha muitas coisas em comum. Meu filho é Mateu, o filho dela é Mateu, enfim. E ela me indicou para a tia dela que mora nos Estados Unidos. E ela falou: Paloma, eu nunca fiz nada com você, está no meu caderninho de metas, é o meu sonho ser essa paciente também, mas eu tenho prazer em te indicar. Então, eu acho que o quanto isso é importante, porque a gente consegue ver que o nosso trabalho ele está sendo realmente visto e valorizado em outros lugares, né? Onde a gente não imaginava chegar tão rápido. Sim. Eu acho que quando a gente olha, se a gente talvez buscar referências para entender se uma profissional é boa ou ruim, com toda certeza o número de indicações é um bom apontador. Porque quando a gente olha, e isso as pessoas fazem por você genuinamente, fazem porque gostam, não é porque você fica pedindo ou estimulando, não. Ela faz porque achou tão incrível o teu trabalho que ela sente um desejo de querer compartilhar para outras pessoas. Isso é um fruto de um bom trabalho.
Isso é maravilhoso e você tem que reconhecer, tem que perceber isso, sabe? Eu falo que hoje o Instagram é uma vitrine muito grande, Sim. né? A gente recebe também, óbvio, muito paciente do Instagram. Mas eu acho que os mais incríveis, assim, são os que vêm de indicação, porque você vê que realmente é genuíno. E são defensores do seu trabalho, né? Sim. São advogados que você constrói na vida, sem ao menos dar nada em troca, mas que eles defendem o seu trabalho, e eles falam de você, e eles querem que as pessoas vivam o que eles viveram, porque eles se sentiram importantes, se sentiram especiais. Então, eu acho que é o mais incrível, realmente. É o quanto os pacientes que vêm de indicação e que confiam porque vieram. Eu puxei um relatório em pouco tempo, olhando de todas as mentoradas que vieram do início até março. 41% era de indicação, 41%. Eu falei, uau, eu não tinha noção. Eu sabia que eu estimulava a incrível, indicação, só que 41% é muita coisa, é incrível. Eu Incrível. tenho uma aluna, que é a Larissa, que eu sempre falo dela. Ela me indicou 15 mentoradas. 15. É incrível. 15, é bizarro, é um número Muito expressivo. expressivo demais. Então, isso é um fruto de alguém que defende você realmente, porque sabe que a gente está realmente preocupado com o outro lado, enfim. Eu acho isso tudo muito Que incrível. valoriza o que você entrega, né? Sim. E aí a pergunta para você é, bem, olhando então para o futuro, quais são os planos, quais são os teus objetivos a médio, longo prazo, o que está passando pela tua cabeça aí? Já tem um muito recente, que é a gente expandir a Lumine aqui pro Recreio, né? Legal. Porque eu acho que também você trabalhar perto de casa é mais uma qualidade de vida. Não que eu vá sair da Zona Norte, eu amo estar lá, mas eu quero expandir também pro Recreio. E eu sinto que a Lumine é só o comecinho real. Eu sinto que a gente vai crescer muito, a gente vai poder impactar na vida de muitos funcionários. Eu sinto realmente que é só o começo e que a gente ainda vai ter um crescimento muito grande. E hoje eu acho que o principal, assim, a curto prazo, é essa expansão que a gente já está vindo aqui pro Recreio. E eu consigo te ver facilmente, e aí talvez possa ser profético, mas facilmente num processo de formação de outras profissionais. Facilmente. Também é algo que já está nos nossos planos, né? A mentoria VIP, eu já sempre fui professora, né? Algo que eu não mencionei, mas desde que eu me formei, eu sempre dei aula nessa faculdade de especialização. Eu faço parte de aulas com amigas, né? Já é algo que tá dentro de mim e já é algo que me procuram pedindo, né? Só que eu ainda não estruturei. Mas já é uma coisa breve também, de uma mentoria VIP. Eu acho que a curto prazo é exatamente isso. É a mentoria Legal. VIP e é a expansão aqui pro Recreio. Eu vejo, porque é o que você falou lá atrás, né? Às vezes a gente não tem noção do impacto do nosso trabalho. Mas pensa o seguinte, você tem uma mentoria para 10 empresários que querem seguir o teu caminho. Essas 10 empresárias, se cada uma delas a médio e longo prazo passar a atender bem, 500 pacientes por ano, a tua iniciativa fez com que 5.000 pessoas, e eu tô sendo não só 5, tô sendo bonzinho, porque tem marido, tem todas as interferências. Então, quando a gente decide a caminhada, a gente não tem nem noção, mas do quanto a gente impacta na vida de muitas pessoas. E como isso é muito forte no teu coração, né? Eu vejo que é algo que é um movimento a médio e longo prazo, se você quiser, mas que faz total sentido. Tenho certeza que vai ter gente batendo na tua porta com fila. Cara, isso já é algo que meu marido me perturba há um ano. Há um ano ele fala, você precisa começar a ensinar tudo que você sabe, assim. Porque é o que eu falo, Vitor. Eu acho que o dinheiro é a consequência de tudo. Sim. Eu entrego tudo com muito amor, com muito carinho. E eu tenho muito cuidado com os meus pacientes. Eu tenho muito zelo, eu tenho muito respaldo, assim, do que eu tô fazendo. Porque eu tenho total ciência do que eu tô lidando com uma vida. E que eu preciso dar o meu melhor para aquilo ali. E que não é só aquele procedimento, é o pós-procedimento. O acompanhamento que a gente precisa dar. Então, eu faço tudo com muita cautela e muito cuidado. E eu sei o quanto isso é importante. E o que eu quero realmente ensinar para esses profissionais é ter esse mesmo cuidado e carinho. Porque a gente vê que tem muitos profissionais que eles estão visando só o financeiro, o valor. E aí eles querem fazer, sei lá, 1 milhão de cirurgias no dia. Eles querem enfiar um monte de procedimento na paciente. E a minha metodologia é completamente contrária, assim. Se eu tiver que ficar, sei lá, 10 horas com o paciente só, e eu puder entregar o melhor para ele,
eu vou ficar 10 horas com ele, porque eu quero estar ali inteira nele, sabe? Eu não quero estar com 30 minutos marcado e que daqui a 30 minutos eu tenha outro. E a mesma coisa com procedimento. Com procedimentos injetáveis, né? Que é o preenchimento, o botox, o bioestimulador. Eu viso um trabalho com naturalidade. Eu gosto que as pessoas olhem para os meus pacientes e falam assim: nossa, você tá mais bonita. Mas que elas não saibam o que aquela pessoa fez especificamente. Que não seja um rosto descaracterizado. Eu acho que as pessoas continuem com a personalidade delas, com a essência delas. Mas que realmente elas se sintam mais bonitas, mais felizes. E que as pessoas reconheçam que elas estão mais bonitas. Então, eu prezo muito por isso. Por esse cuidado e por essa naturalidade. E eu acho que é isso que eu quero transbordar na vida desses profissionais. É ter esse olhar de mais carinho, de mais zelo, de mais cuidado. Do que um olhar de que, eu preciso botar 1 milhão de produtos, porque aquilo ali vai gerar muito mais valor. Sim. E, ao mesmo tempo, aquele paciente lá fora vai ser, tipo, aquele profissional, né, vai ser descredibilizado, porque a pessoa vai olhar e falar: nossa, não tá tão legal. Não, essa boca não tá legal, né? Esse rosto tá meio redondo, meio inflado. Então, é algo que eu não gosto, eu não julgo quem faça, mas pra mim, não faz sentido. Sim. Pra mim, não faz sentido. Então, eu quero passar para esses profissionais exatamente a minha essência e o meu olhar de carinho, assim. Que eu acho que isso também é um diferencial muito grande. Com certeza. Quando você fala, eu me lembrei automaticamente na história, né? Que tem uma vez que eu tava numa reunião de venda. E aí eu tava num mês que eu tinha acabado de montar meu escritório lá em Cascadura, na época. Eu gastei um dinheirinho bom ali, tá? Eu tava muito tenso, muito nervoso, preocupadíssimo. E entrei na reunião, eu nunca falo de religião, eu não tenho religião, mas meu amigão lá de cima enfim. E aí na reunião, a mulher olhou pra mim do nada, ela falou assim: posso falar contigo? Porque o Espírito Santo mandou te mandar um recado. Aí eu olhei para um lado, eu olhei pro outro, só eu sozinho, num escritório grande, falei: pode. Ela falou assim: olha, ele mandou pra te dizer que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Quanto mais você ajudar as pessoas, servir, entregar, mais o dinheiro vai até você com mais naturalidade. Sim. E na hora eu falei: uau, porque eu não estava querendo vender para ajudar. Estava querendo vender para pagar meu cartão. Eu queria o dinheiro. Eu falei: cara, me paga. E assim, naquele momento, tá? A cabeça, se tu precisa ou não, cara, aí já é um problema teu, mas tu vai ter que fazer esse cartão. E quando essa chave vira para cá, que é, cara... Inclusive, tem momentos que pessoas entram na minha frente, quero entrar na mentoria, a gente faz uma análise e fala: cara, não é agora. Não é o seu momento. Por mais que você tenha o dinheiro, mas eu quero, mas não é agora. E isso acaba, de certa forma, voltando muito pra gente, mas não é de todo mundo. É o que você falou, existe no mercado e sem julgamento, mas a galera quer o dinheiro a qualquer custo. Só que quando eu vejo uma profissional como você, que tecnicamente tem muito conhecimento, mas... conhecimento por conhecimento, a gente tem um monte aí. Sim. A questão é, mas que você entende a dinâmica, que você tem a preocupação genuína, e que você entende que há profissionais na tua área, no teu mercado, que precisam dessa tua ajuda, na minha cabeça é óbvio que é um caminho natural. As pessoas já te procuram. Então, quando o que você quer resolver? Eu tenho a solução. Você vai conseguir ajudar muito mais pessoas e, naturalmente, o dinheiro também vai vir junto com isso. Mas eu acho eu acho que o dinheiro é sempre uma consequência do servir mesmo. Do amar o outro com todo o coração, de você fazer o seu melhor, sem pensar especificamente naquilo, porque aquilo vai fluir ali. E é muito surreal isso, porque todo mês, assim, eu falo, a gente empreende, a gente vive experiências, né? E é muito disso, de, sei lá... No mês, tu precisar pagar alguma coisa e eu fico descansada. Eu falo assim, cara, vai acontecer, Deus vai... E aí vem o do nada de Deus, o de repente de Deus, né? Vem um paciente ou outro, não sei o quê, e acontece realmente. Então, assim, eu acho que é muito isso. A gente ter ali pra entregar o nosso melhor, sem pensar no resultado. Porque o resultado, ele vai acontecer naturalmente. A Jéssica, minha esposa, ela dá uma surtada com essa minha fé, assim. Ela fala: por favor, sossega. Quando eu acho que você sossegou, eu falei: mas eu tô... A nossa visão, de alguma forma, é diferente. Eu falei: eu tô vendo, tá óbvio. Ela: calma, deixa a gente só respirar um pouco. E tem que ser ousado mesmo. Não tem porque como. Deus ama pessoas ousadas. Não tem como. Então, isso de fato, não só nos move, mas nos tira da zona ali de conforto e acaba nos projetando. Mas impulsionando, né?
Então, quer dizer que nós temos um compromisso a partir de agora, que você decidiu, dentro desse podcast, que vai abençoar a vida de outras profissionais também que queiram a sua ajuda? Sim, já é algo bem legal. próximo em nome de Que legal, que legal. A gente está entrando na reta final e na verdade, eu trago como é que você consegue no presente, mas eu também gosto de trazer como é que você conseguiu. Porque quando você olha para a Paloma de hoje e para a Paloma de 10, 20, 30 anos atrás, eu imagino que você não conseguia imaginar esse presente. Então, para essa mulher que está nos assistindo ou para essa pessoa, porque também tem homens que nos assistem, qual é o recado que você dá? Qual é não é a dica, mas qual é a direção que você entrega para eles? Eu acho que é principalmente se você tem uma promessa, se Deus te confiou algo e você tem sonhos grandes, para acreditar. Mesmo que o cenário pareça contrário, mesmo que as circunstâncias pareçam completamente diferentes, você precisa crer naquilo ali e de cara mesmo, assim, entrar de cabeça, assim, porque vai dar certo, não tem outra opção. E eu acho que uma frase também que sempre tá na minha cabeça é: queime os barcos. Não existe plano B, é só plano A. Então você tem que queimar tudo aquilo que te distancia do seu plano A e focar só nele. Foca só no seu plano A. Queime todos os barcos, que assim, o resultado sempre vai ser positivo. Você vai conseguir, você vai alcançar. E, gente, sonhar pouco e sonhar muito é o mesmo sonho. Então, sonhe o maior que você puder. E acredite no seu potencial, acredite no que você entrega, no que você faz. Porque eu sei exatamente o que eu transformo na vida dos meus pacientes. E eu sei que isso vai me gerar algo muito maior. Então, acredita no seu potencial, acredita na sua promessa e não desista, não desista. Óbvio, nem sempre é fácil. Sim. A gente vive desafios todos os meses, mas se você tá no seu caminho, vai dar certo, vai acontecer. Não tem como dar errado. Maravilha. E para quem ainda não te conhece, para quem ainda não te segue, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? O meu Instagram é Doutora Paloma Belmont. Lá tem muitos casos clínicos. Lá vocês já podem ver um pouquinho do meu trabalho. Dá para você sentir um pouco da experiência que é viver, que é passar por uma consulta na Lumine Clinic. Então, é um pouquinho de tudo que a gente entrega. E vai ser maravilhoso receber vocês lá. Eu nunca combino isso com elas, mas se você for lá no Instagram dela e comentar como é que você consegue, seja você querendo ser uma mentorada dela, ou seja, você querendo fazer um dos procedimentos com ela, ela vai trazer uma condição especial. Eu nunca combino isso e ela fica pega de surpresa aqui. Mas significa que você assistiu até o final e que merece um carinho melhor e maior. Combinado? Com certeza, com certeza. Pessoal, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Paloma, agradeço o convite. Eu agradeço também. As Muito coisas obrigada. se conectam, vão acontecendo, mas foi uma honra ter você por aqui, tá? E bora fazer acontecer. Amém. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.